Lendo aqui a minha atividade, a opção que eu escolhi foi uma sequência determinada de números positivos até digitar zero, calcular a soma e retornar ela para o usuário. Então, a gente tem aqui o código, vou mostrar em execução. Posso usar, por exemplo, 5 e 3, 0, ele retorna no total 8. Posso testar com outro valor 100 mais 4 mais 6, 0 para sair, total 110. Então aqui a gente tem os nossos registradores, que vai de S0 até S7. Nesse caso ele funciona como um local para armazenar as informações. Então, por exemplo, a cada percorrer de loop ele se mantém o mesmo, exceto se em uma dessas, porque é um valor constante, mas se em alguma dessas ocorrências, iterações, ele for chamado e realizar a alteração para atualizar esse valor, aí sim esse valor será atualizado. Aqui a gente tem também os controladores de T0 até T9, que são usados para fazer as manipulações e os apontamentos necessários entre as variáveis no decorrer do programa. A também é a mesma lógica, funciona com a mesma ideia. V também, só que destinado ao controle de chamadas do sistema, em específico o syscall. Então aqui a gente tem também a criação de pilhas. Aqui a gente tem, se fosse no Morse, a gente conseguiria fazer a adição de uma única vez das strings dentro da variável para poder exibir a palavra digit, por exemplo. Só que nesse exemplo, como aqui nesse simulador em específico a gente não consegue fazer isso, então eu fui adicionando de um em um dentro da pilha em cada posição. 0, 1, 2 dentro de ESP, que é o stack point, é o ponto da pilha. Então, e detalhe em relação a isso, a gente tem sempre que colocar o zero no final, porque se não tivesse zero, ele entende que ele vai dar o retorno de que não tem memória suficiente na pilha, porque é como se ele não enxergasse não fosse delimitado um fim pro tamanho da pilha. Então, a mesma ideia eu uso aqui embaixo para poder armazenar a string total e o espaço em branco. E durante o percorrer do programa eu vou fazendo esses apontamentos para poder armazenar os valores que vão sendo adicionados, que vão sendo recebidos pelo usuário. No caso, eu recebo aqui no processamento T3, ele recebe o valor, e T4 ele vai ser a variável que vai iterar para ir guardando o resultado dessa soma. Então T4 vai ser sempre T4, que era o valor anterior a ele, mais o novo valor recebido, que no caso foi T3. E aqui estão as duas verificações. Então, se o valor digitado for diferente de zero, ele volta para o início. Então, ele começa de novo todo o procedimento do loop. Do contrário, se ele for igual a zero, tanto BNE, que é not equals, e BEQ, que é equals, eles são operadores condicionais. Então, é o ponto de bifurcamento para se o programa continua e vai iterando as somas que vem de T3 e vai para T4 e puxa outro valor T4 para somar com o novo valor T3 e atualizar o novo valor T4. Ele, caso esse valor não seja recebido, o programa ele continua esse procedimento e caso seja o zero, ele vai encaminhar para label de encerramento. E basicamente ela vai fazer a chamada da variável que guardou
do ponteiro, na verdade, do controlador, que guardou a, a nossa, na pilha, a string total, e aí ele vai concatenar esse valor com o resultado final da soma, que é o T4. E aí, após isso, ele usa o V1, como a gente viu aqui, também é um controlador, para fazer o encerramento do programa. É isso.